Mais uma quinta-feira chegou e que bom que você está conosco. Teremos hoje testemunhos de fé, testemunhos de milagres, de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus e pela oração da fé. Também clipes musicais para alegrar o nosso coração. E o que mais, Letícia? Tem muita coisa boa para você. Nós temos o quadro Abrindo o Coração com a pastora Neuloci Bayer, o Momento da Palavra com a pastora Paloma. Temos também o quadro Semeando Fé com o missionário R.R. Soares e ainda imagens do nosso Congresso das Mulheres que Vencem. Recheado de bênçãos para você. Fique conosco porque Mulheres que Vencem está no ar. E é assim que Deus vai nos abençoando quando nós abrimos o coração, buscamos a presença dEle, abrimos verdadeiramente a nossa vida para que Deus entre e faça as transformações necessárias. Letícia, quando nós mulheres abrimos o nosso coração para o Senhor, não tem erro, a palavra vem e é a ferramenta de transformação que nós tanto precisamos. Exatamente, a palavra de Deus, ela é a vida que nós precisamos, a direção que nós precisamos. E nós vemos tantas pessoas, sem rumo, falando, olha, eu precisava de uma direção, eu preciso de respostas. E a palavra de Deus, ela é isso, ela é a resposta. A Bíblia diz que a palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Então você que de repente tem tantas perguntas, tantas questões dentro do seu coração, você está hoje no lugar certo, na presença de Deus, onde a palavra, ela fala, nos ilumina e nos dá toda a direção necessária. E é impressionante como essas questões, esses questionamentos que nós fazemos a respeito da vida, a respeito do futuro, de certas inseguranças que temos, Letícia, nos impedem de avançar e caminhar em direção à bênção. Agora nós temos que aprender é que Deus, ele não nos mostra tudo do começo ao fim, mas Deus, ele vai abrindo portas para que nós possamos caminhar, avançar, atravessar por essas portas até atingir o objetivo. Por isso a importância de nós termos um relacionamento com a palavra de Deus. Íntimo, próximo, Exatamente. Verdadeiro. Até porque a palavra diz, como nesse versículo que tu citou, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Veja que não é lâmpada e iluminação para o caminho inteiro. Não são faróis que vão iluminar para frente que você vai enxergar quilômetros à distância, mas é para você enxergar o seu próximo passo. Verdade. Então, nós temos que buscar essa palavra para o hoje, para esse momento, para agora, confiando que o futuro Deus cuidará de fazer com que esse futuro seja bênção para a nossa vida, porque a Bíblia Sagrada diz isso, que o Senhor pensa sobre nós coisas boas, sempre pensamentos de paz e não de mal. Eu gosto de uma tradução que diz que Deus tem um futuro de paz para nós, E é exatamente isso que Deus tem preparado para nós, mulheres que vencem, e para toda pessoa que abre o seu coração para a palavra. É um futuro de bênçãos. Deus, ele tem planejado, sim, que você tenha muitas vitórias, que você alcance lugares que você nunca imaginou que poderia alcançar. Mas com Deus, a Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores e que Deus, ele realiza o desejo do nosso coração e ainda faz além do que nós pedimos ou pensamos. Então, viver com Cristo é a melhor coisa que existe. É a segurança que nós temos para todos os dias da nossa vida. Viver na direção de Deus, naquilo que Deus tem mostrado, tendo sempre a certeza no coração de que Ele está cuidando do dia de amanhã. E um dos versículos que nós temos trabalhado, e o tema inclusive de trabalho deste último ano, era sorrir diante do futuro. É não ter aquela insegurança, não ter aquele medo em relação ao que vai acontecer, ao que está por vir. É a mulher de Deus, a mulher que confia na palavra, ela sorri diante do futuro, ela tem certeza de que Deus está cuidando do dia de amanhã, de que Ele está cuidando do que está por vir. Então você, minha querida amiga, minha querida irmã que tem acompanhado a programação, que tem participado dos nossos encontros, das nossas reuniões, creia somente, coloque no seu coração essa meta, esse foco que é crer no que a palavra de Deus tem lhe mostrado, no que a palavra de Deus tem colocado no seu coração. Crendo na palavra, você terá a segurança de que os seus dias, de que o seu futuro será um futuro de bênção para você,
e um futuro de bênção também para a sua família. Isso é tão importante, né, pastora? Porque a Bíblia, ela nos mostra que aquilo que está dentro do nosso coração, ele reflete no nosso rosto. Então, se estamos rindo diante do futuro, é porque o nosso coração ele está em paz. A pessoa que ela não consegue rir do futuro, ela não consegue olhar para frente e enxergar a bênção de Deus, enxergar que Deus está com ela, de que ela vai ter vitória, de que o futuro dela vai ser de paz, é porque ela ainda não conseguiu guardar a palavra no coração de uma maneira em que realmente ela vai descansar naquela palavra, de que realmente aquela palavra vai ser fortaleza dela, vai ser refúgio, vai ser a segurança. Então, você, mulher que deseja, sim, rir também diante do futuro, é importante que você guarde a palavra de Deus dentro do seu coração. A palavra diz que quando Caim, ele foi rejeitado, a oferta dele foi rejeitada diante de Deus, a Bíblia diz que descaiu o rosto de Caim. Então foi visto aquilo que aconteceu dentro do coração dele, aquela tristeza do coração, foi mostrado na cara dele. E a gente sabe que é assim, né? Quando um filho faz uma arte, a mãe xinga, mostra no rosto que a coisa, né? Que ele não está contente com aquilo, que ele ficou chateado com a situação. Todos nós mostramos no rosto aquilo que está dentro de nós. Então que você aprenda a sorrir com o futuro, ou sorrir do futuro, rir do futuro, com a palavra de Deus no seu coração, que você possa descansar nessa palavra, que você possa encontrar em Deus segurança, apoio, porque lutas, nós falamos muito sobre isso aqui no programa, todos nós temos, todas nós passamos, todas nós enfrentamos momentos de dificuldade, o deserto chega para todas nós, mas quando nós descansamos o nosso coração na palavra de Deus, quando o nosso coração ele é atraído pela palavra de Deus e nós conseguimos então confiar nessa palavra, aí então nós vamos poder sorrir das coisas que estão vindo, nós vamos poder então nos alegrar no Senhor, porque realmente, né, a palavra de Deus, ele é esse lugar de segurança, esse lugar onde a gente pode se sentir seguro, por mais que a tempestade esteja, né, batendo lá fora, é um lugar de refúgio para nós. E a palavra de Deus está à nossa disposição, né, Exato. Letícia? Cada dia mais a palavra está à disposição daquele que quer ouvir, seja através dessa programação, seja através de outras programações. Nós temos aí o missionário pregando a palavra diariamente na televisão, o missionário Alcides, o missionário R.R. Soares, os nossos pastores. Então a palavra está à sua disposição para fortalecer o seu coração, para que você possa sorrir diante do futuro. E aqui na nossa sede estadual, hoje, quinta-feira, é Dia das Mulheres que Vencem. Você, mulher, pode vir participar conosco de uma dessas reuniões, onde as nossas amadas pastoras e ministras estarão ministrando, levando a palavra de Deus ao seu coração, para que essa palavra possa te fortalecer. Quando você abre o coração para a palavra de Deus, quando você é aquela pessoa que diz, eu quero receber, você sai da sua casa, você se mexe, você se mobiliza para concretizar e realizar. E hoje aqui na nossa sede, Letícia, essa pessoa tem a oportunidade em 3 horários abençoados de receber a palavra de Deus. Exatamente, você pode vir agora pela manhã, 9 horas, começa o nosso primeiro culto com a pastora Rita. Meio-dia nós temos o culto com a pastora Paloma e depois às 2 horas da tarde com a ministra Carla, culto das mulheres que vencem. 16 horas é o culto da idade feliz. Então você que já está nessa idade gostosa, essa idade boa, vem aproveitar aqui, porque aqui as irmãs e os irmãos da idade feliz se divertem, dão risada, brincam, são abençoados aqui na presença do Senhor. E daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco mais para você sobre o projeto de vida das mulheres que vencem. Nós vamos agora a testemunhos de fé e milagres, pessoas que foram abençoadas pela palavra de Deus. O que foi ali, pastor? Fala, minha irmã. Eu cheguei aqui com os pés doídos e o joelho doía assim, que é uma coisa, né? Agora passou tudo. Não dói mais nada, irmã? Não tem mais nada. Amém, glória a Deus, aleluia. Poxa, Jesus é lindo. Aqui, minha irmã. Missionário, é o primeiro dia que eles começaram na campanha dos médicos, né? Sim. Eu tive uma consulta especialista, é. Isso. Daí eu tive, porque eu não dormia de noite, chegava meia-noite, 1h, eu não conseguia dormir, aparecia, assim, pessoas que já faleceu da família,
vinha e conversava comigo, mas eu estou sempre firme, né, na palavra. Só ficou conversando até com os mortos. E eu repreendia muito, sabe? Que demônio, né? Mas eu não deixava assim, eu não conseguia dormir, sabe? Me acordava e aparecia. E aí eu sempre repreendia, eu saía da igreja, que continuava a mesma coisa. E a senhora daí buscou atendimento aí com eu eles? busquei no primeiro dia, eu busquei atendimento. E aí ele disse, na próxima terça, quando a senhora vinha, a senhora vai dar o testemunho. Foi na primeira, já hoje que eu estou dando testemunho. Graças a Deus, nunca mais. Nunca mais. Sumiu os mortos tudo lá. Só os vivos agora, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. O diferencial dessas pessoas que recebem o milagre, a bênção de Deus na sua vida, é exatamente na atitude. Quando você, mulher de Deus, homem de Deus, tem a atitude diante de Deus, na vida, com fé, a bênção se concretiza na sua vida, porque você ouve a palavra, recebe no seu coração, essa palavra gera a fé e Deus mostra o que você deve fazer. Muitas pessoas saíram das suas casas, vieram até a igreja, a um culto especial, a um congresso, uma reunião, e elas ali receberam a palavra que gerou a fé necessária para alcançar aquela bênção. O que você está fazendo em casa? Vamos nos mexer, porque hoje é o dia do Senhor, hoje tem bênção preparada para você, e aqui na nossa sede estadual, como nós falamos, a partir das 9 horas, o primeiro culto. E veja bem, nós estamos num propósito abençoador para a vida das mulheres que vencem. É esse projeto de vida, aonde você, mulher de Deus, tem que saber o que quer para a vida, o que quer para o futuro. Você já pensou naquela mulher que não sabe o que ela quer para o dia de amanhã? Você já pensou naquela mulher que não pensou ainda? Eu não sei, pastor, o que eu quero para o meu futuro, eu não sei o que eu anseio. Imagina, uma pessoa sem propósito. Não, você precisa ser uma pessoa focada, com propósito. Claro, tudo pautado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem colocado no seu coração, lhe mostrado pela palavra, mas com objetivos. E essa é a ideia, ministra Letícia, de que as pessoas possam traçar os seus objetivos diante de Deus e na presença do Senhor. Veja que nós, na semana passada, começamos trabalhando um tema e vamos a cada semana trabalhando uma dessas 7 bênçãos. Exatamente, são 7 anos e 7 bênçãos. Na semana passada, as mulheres que já participaram puderam fazer o seu pedido para a vida espiritual, estudaram a vida da profetisa Ana. E agora, nessa quinta-feira, hoje, será o pedido para a vida profissional e será trabalhado então a vida da Débora. Cada semana você vai trabalhar uma área da sua vida. E um dos propósitos aqui, pastora, é que muitas vezes a mulher, ela faz o projeto de vida dela, da igreja, né, no final do ano, que todos os anos nós fazemos e é um propósito abençoado, mas ela fica pensando no outro, né? E ela pensa e pede pelo filho, e ela pede pelo marido, e pede pela família, e esse propósito aqui é para a vida da mulher, é para ela orar por ela, é para ela pensar um pouquinho nela também, interceder pela vida dela, porque é impossível nós cuidarmos dos outros sem cuidar da gente Não mesmo. É num sentido egoísta, mas Exatamente. No sentido de se preparar e se qualificar e estar ungida por Deus até para buscar pelos outros. A gente tem que estar bem para poder cuidar das outras pessoas. A gente costuma dizer que é impossível dar para alguém aquilo que a gente não tem. Então você vem buscar unção, buscar poder de Deus, você vem buscar uma palavra, uma direção para a sua vida, porque seus filhos vão até você pedindo direção, é ou não é? O seu marido às vezes pede um conselho, pergunta, olha, o que eu faço? Se você não tem a direção de Deus, como é que você vai poder dar a direção para alguém? Então você vem aqui hoje, em um desses horários, 9 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, aqui na Avenida Júlio de Castilhos, 492, na nossa sede estadual. Você, se não recebeu ainda esse material, você vai estar recebendo aqui na nossa igreja. E você pode, então, participar desse momento bem especial. Vai ser lindo, né, pastora? Com certeza. E o mais abençoador de tudo isso é que faz a gente parar e pensar naquilo que nós queremos para o nosso futuro, para os nossos dias, naquilo que nós temos buscado em relação à nossa comunhão com Deus, a vida espiritual, porque muitas pessoas, Letícia, como tu falou, estão focadas em determinadas coisas ou em determinadas áreas da sua vida e esquece das outras. Esquece que nós somos um contexto todo. Eu não sou só
a vida espiritual. Eu não sou só saúde. Eu tenho que ter saúde, mas eu preciso estar bem na minha vida espiritual. Isso que a senhora falou é tão importante, a gente saber onde quer chegar, né? Porque se a gente não sabe, não, mas eu estou nas mãos de Deus, onde Deus quiser fazer comigo, Ele faz. Amém? Tem que ser assim mesmo, tem que deixar Deus fazer o que Ele quer. Mas nós temos que ter um objetivo, um alvo, né? Um lugar para chegar, porque senão não tem como Deus nos abençoar, não tem o que Deus fazer na nossa vida. E às vezes tem pessoas que até vêm conversar com a gente, dizem, olha, não tô feliz, não tô me sentindo bem. E a gente pergunta, mas o que não tá legal? Eu não sei, né? Porque a pessoa não olha para a sua vida, não analisa a sua vida, não para pensar um pouquinho, assim, olha para a palavra, né? O que será que podia ser diferente? Então, o culto das mulheres é para isso, o programa das mulheres que vence é para isso, para a gente olhar para dentro e poder fazer essa análise de como está a nossa vida com Deus e a nossa vida em todos os sentidos, em todas as áreas. A palavra de Deus, ela é como um espelho, e quando nós mulheres que gostamos tanto de espelho, né, nos colocamos diante da palavra de Deus, nós conseguimos enxergar aquilo que precisamos trabalhar, aquilo que precisamos mudar na nossa vida. E eu tenho certeza que você é uma mulher disposta à mudança, você é uma mulher que quer melhorar na vida. Ninguém quer ficar igual para sempre, né? Ninguém quer caminhar para trás. Nós queremos avançar, nós queremos crescer, queremos melhorar em todos os sentidos. E esse propósito do projeto de vida das mulheres tem essa finalidade de fazer você se olhar pela palavra de Deus, se analisar pela palavra de Deus e perceber aonde você precisa determinar projetos na sua vida, determinar avanços na sua vida, determinar coisas que talvez você nunca tinha pensado em relação a você mesma. Busca pelos outros, mas esquece de si. Então, venha participar conosco aqui na Avenida Júlio de Castilhos, 492, no centro de Porto Alegre, em um desses horários, buscando a bênção de Deus para que você seja uma mulher plena, realizada, feliz em nome de Jesus. E falando em felicidade, chegou a hora de nós alegrarmos o nosso coração, colocarmos diante de Deus o nosso coração para que Deus trabalhe em nós, alegrando, trazendo para o nosso coração as coisas boas. O mundo aí fora, ele está sempre nos bombardeando de más informações, de coisas que vêm para oprimir, até músicas que a gente ouve que oprimem o coração, e as pessoas, elas estão mergulhando nesse mundo muitas vezes da depressão e não estão nem percebendo. Eu quero te chamar hoje para a presença de Deus, para que você possa vir conosco, instruir o seu coração pela palavra de Deus, ouvir o que o Evangelho de Jesus diz ao seu respeito, trazer a alegria para o seu coração. Assista conosco a esse clipe musical e seja mais feliz em nome de Jesus.
guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz, filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito em ti, Deus. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, Senhor. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, eu sei. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, eu sei. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão, eu sei. Acredito em ti, Curtiu um pouco, alegrou o coração, trouxe mais da presença do Senhor. Olha, quando nós estamos dispostas a receber a palavra de Deus, a alegria do Senhor, você é fortalecida. Quando a gente abre o coração e diz, Senhor, vem, me ajuda, eu quero a palavra, eu quero me fortalecer, eu quero me levantar. E quantas mulheres estão precisando sair de uma zona de tristeza, de depressão, e aquela pessoa não está percebendo, mas ela está caminhando para isso. E tem muita mulher assim que está jogada dentro de casa, Letícia, numa tristeza, sem uma perspectiva de vida, sem saber o que Deus quer para ela, sem ter, nem ela mesma sabe o que quer, quanto mais o que Deus quer para ela. Então vai mergulhando num mar de solidão, de tristeza, embora essa pessoa muitas vezes esteja cercada por muitas pessoas, ela está só, ela está triste, e aquele caminho para a depressão está se traçando. É a hora de você interromper esse caminho, é a hora de você, diante de Deus, se colocar e dizer, Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração e mude completamente esse momento que eu estou vivendo. E é uma atitude que você precisa tomar. É uma atitude que você, mulher de Deus, tem que se colocar diante do Senhor e dizer, é hoje que eu vou interromper, que eu acabo com esse processo, com essa caminhada para o fosso, como muitas pessoas estão indo. Muitas mulheres estão se deixando e parece que vão buscando ainda mais massagear aquela dor, aquela tristeza, e vai deixando aquilo tomar proporções que daqui a pouco você não tem como voltar mais sozinha. Então vá buscando agora, comece agora a buscar a direção de Deus, se levantar. Chega de ficar deprimida, chega de ficar ouvindo aquelas músicas deprimentes, aquelas músicas que só te jogam para baixo. Vamos colocar uma palavra de Deus no seu coração, um louvor para abençoar a sua vida, para trazer alegria. Vamos colocar uma música para cima, para te encher da presença do Senhor. Vamos buscar na palavra de Deus uma literatura boa para te abençoar, um livro que você pode adquirir lá na igreja, buscar na palavra de Deus. Gente, é tanta coisa boa que tem e infelizmente nós acabamos escolhendo aquilo que é ruim e depois não entendemos, Letícia, como que estamos vivendo a tristeza que estamos vivendo, a depressão que estamos vivendo e como que sai daquilo ali, mas parece que a gente só caminha e se alimenta de tristeza.
Quantas mulheres estão agindo assim? Isso tem muito a ver com atitude, como a senhora falava. A nossa personagem desse mês é a Esther. E a Esther, ela começou a vida dela já não muito fácil, porque ela cresceu criada por um tio, que ela chamava de tio, mas era primo, né? Porque o pai e a mãe haviam morrido quando ela ainda era criança. Então, nessa situação ela já podia ter crescido achando que a vida dela não ia valer nada, que ela era uma vítima, né, da sociedade, vítima das circunstâncias da vida, de que Deus não a amava, afinal ela não havia crescido com a presença do pai e da mãe ali. Mas a Esther, ela não fez isso. E Deus pôde fazer na vida de Esther algo que ela não imaginava, porque ela decidiu se colocar a sua vida nas mãos de Deus e decidiu permitir que Deus fizesse com ela aquilo que Deus queria fazer. Então, é uma questão de atitude, é uma questão de saber lidar com aquilo que Deus, ele coloca na nossa mão. Quando você pega o problema, a situação difícil, a luta e aprende a crescer com aquela luta, aprende a crescer naquele deserto, quando você permite que aquela situação lhe ensine, você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer na sua vida e através de você. Aí às vezes a gente fica pensando que as coisas são por acaso, nós ficamos pensando que não há sentido na nossa vida, não há propósito, mas a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 4, que há um propósito para todas as coisas que Deus fez. Então a nossa vida é um propósito de Deus. A pessoa que levantou nessa manhã e ligou a televisão, está assistindo a esse programa, é um propósito de Deus. O lugar onde você trabalha, nele há um propósito de Deus. Os filhos que você tem pessoas às vezes que pensam, olha, eu acho que eu tenho os filhos errados. A personalidade dos meus filhos é difícil, eu não sei lidar, é muito complicado. Não, você tem os filhos certos, com a personalidade certa, Deus não errou. Ah, mas eu acho que eu errei, eu casei, né, estou num casamento que eu não sou feliz. Há um propósito em todas as coisas, mas nós temos que estar dispostos a entender esse propósito e a ser feliz nesse lugar que Deus nos colocou. É uma questão de atitude, uma atitude nossa. E Letícia, sabe o que eu percebo? Tem muitas pessoas que elas ficam projetando na vida delas ser feliz em um futuro que elas idealizam. O dia que eu tiver, né, uma casa como eu idealizo, aí eu vou ser feliz. Sim. O dia que eu tiver aquele emprego dos sonhos. O dia que eu for o gerente lá na loja, aí eu vou estar assim por cima, aí eu vou ser feliz. O dia que eu tiver a família desse jeito, aí eu vou ser feliz. Enquanto ela é solteira, ela não está feliz. Então, isso é uma coisa que precisa mudar no coração dessa mulher que tem buscado a Deus, que tem orado, porque eu não posso depositar a minha alegria, a minha felicidade em um momento que eu idealizo. E pastora, me parece que nós estamos vivendo um tempo em que isso é quase que imposto a nós. Se você tiver tal coisa, você vai ser feliz. A gente vê isso nas propagandas, a mídia passa. Você precisa ter isso para sua alegria ser completa. Exatamente. Para o seu casamento melhorar, tem que fazer tal coisa. Para suas férias serem as férias, você tem que ir viajar para tal lugar. Mas a gente pode ser feliz tendo férias dentro da nossa própria casa. Exatamente. Depende da gente, né? E enquanto a gente estiver com esse pensamento errado, né, de que eu só vou ser feliz, a gente nunca vai ser feliz, porque sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai existir algo melhor. É como a tecnologia hoje, você compra o celular mais maravilhoso que tem hoje, que vem já era. Já era, né? Outro mês você vai ter que juntar muito dinheiro para conseguir comprar outro. Mas a nossa alegria não pode estar nessas coisas terrenas e que passam, né? A nossa alegria tem que estar realmente naquilo que Deus tem nos dado. E no congresso a gente falava muito, a pastora Grace falou muito sobre isso, sobre que o futuro é agora. Agora é o momento da gente ser feliz, agora é o momento da gente viver aquilo que Deus tem para agora. O que Deus tem para amanhã é melhor ainda do que Ele tem para agora, mas o agora já é bom, então a gente tem que ser feliz com isso, nos realizarmos no Senhor, porque Deus tem muita coisa boa para fazer na nossa vida. E a alegria do Senhor é a nossa força, como diz a Bíblia Sagrada. Quando você está no Senhor, o seu coração está alegre e você é forte para vencer qualquer desafio da sua vida. Olha, nós vamos agora para um momento especial do nosso programa, que é o quadro Abrindo o Coração. É aquela mulher
que nos envia um pouco da sua história, alguma questão, alguma dúvida que ela quer saber, e você pode participar desse quadro também. É um esclarecimento da palavra, é um conselho da palavra de Deus ministrado pela pastora Neloci. Nós vamos agora ao quadro Abrindo o Coração e daqui a pouco voltamos com mais Mulheres que Vencem na TV. Olá, amigas que vencem! Estamos mais uma vez aqui no programa Mulheres que Vencem com o quadro Abrindo o Coração. E hoje eu tenho aqui a história de uma mulher que ela relata aqui na sua história a dor que ela tem sentido, a dor que ela tem passado por não ter filhos. Segundo ela, é casada há muitos anos, sofreu já vários abortos e até o momento ainda não teve filhos. Se sente frustrada, se sente até mesmo, segundo ela, amaldiçoada por Deus. E para substituir, diz ela que ela começou a adotar bichinhos de estimação, como cachorrinhos. E o que ela tem sofrido agora nos últimos tempos é porque o seu marido reclama por ela ter tantos cachorros. Diz ela que tem 5 cachorrinhos dentro de casa e que os trata como filhos. Pergunta ela se Deus vai castigar por amar os seus bichinhos, os seus cachorrinhos. Vamos começar por parte. Minha amiga, queria falar com você e talvez até com outras que estejam passando por essa situação. Tem um relato na Bíblia Sagrada que fala de uma mulher que ela também sofria muito por não ter filhos. É a Ana. A Ana, aquela que é a mãe de Samuel, e está lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, aonde relata que Ana, ela era angustiada, ela sofria, ela vivia uma vida amargurada, porque ela não podia dar filhos para o seu esposo, o Eucana. Naquela época, ele tinha a outra esposa, a Penina, e a Penina tinha filhos, e ela se sentia inferior, ela se sentia mal porque ela não podia dar filhos. O que essa mulher fez? Diz a Bíblia Sagrada que ela foi à presença do Senhor e ela derramou a sua alma diante do Senhor. E aquilo que aos olhos naturais era impossível de ela gerar, porque há tanto tempo ela não conseguia ter filhos, ela gerou, ela teve seu filho. A Bíblia Sagrada diz que ela teve vários filhos depois. Então, abriu o seu coração na presença do Senhor. Eu não sei qual é o seu caso, não sei se você já é uma pessoa que segue a palavra de Deus, que tem buscado o caminho do Senhor, mas uma coisa eu posso dizer para você. Abra o seu coração na presença de Deus para tirar toda essa dor, todo esse complexo de inferioridade. Se for o propósito de Deus de dar filhos, ainda terá filhos para criar, para se alegrar com seus filhos. Mas o principal é que você precisa tirar esse sentimento do seu coração. Esse sentimento de se sentir até mesmo amaldiçoada, essa mulher frustrada. Não, levante a sua cabeça, busque ao Senhor, abra o coração na presença dEle. A palavra diz que a Ana, ela foi, como era costume, subiu, ia adorar a Deus, e ela até foi mal interpretada pelo sacerdote da época, porque ela se jogou na presença de Deus e ali ela derramava a sua alma. E quando ela foi mal interpretada por Eli, ela chegou e disse para ele, diz a Bíblia aqui no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, diz assim no versículo 13, Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O sacerdote teve ela por uma pessoa embriagada, não entendia o que estava acontecendo. E ela disse, e disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém, Ana respondeu, e disse no versículo 15, né? E disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha como que ela declarou. Ela derramou a alma dela e ela foi sincera. Eu sou uma mulher atribulada de espírito.
mas ela derramou a alma dela. E quando ela saiu dali da presença de Deus, a Bíblia Sagrada nos informa que essa mulher já tinha outro semblante. O semblante dela já não era mais triste. Diz o versículo 18, diz assim: e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela era uma mulher que, de tão atribulada que ela vivia, ela nem se alimentava direito, era uma tristeza só. Só que no momento que ela derramou o seu coração na presença de Deus, ela saiu dali da presença do Senhor, ela saiu da casa de Deus já com um semblante diferente. A alegria já estava no seu coração. E é isso que eu convido você a abrir o seu coração, derramar o seu coração na presença de Deus. Toda angústia, toda perturbação será tirada da sua vida. Agora, a outra questão. Você adotou, substituiu os filhos por animaizinhos de estimação. E você pergunta se você será castigada por Deus. Olha, eu acredito que castigada por Deus ninguém é. Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um Deus que está aqui para castigar o seu povo. E segundo a Bíblia Sagrada, lá no livro de Provérbios, capítulo 12, eu quero abrir e falar com você aqui, Provérbios, capítulo 12, no versículo 10, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: o justo olhe pela vida dos seus animais. Então, não é errado você cuidar dos animaizinhos. Não é errado você ter os animaizinhos de estimação. Agora, meu pensamento, o que eu penso, é errado você substituir como filhos. Não, filhos são filhos, que segundo a Bíblia Sagrada, são herança do Senhor que é colocado em nossas mãos. Animaizinhos são animaizinhos que merecem sim ser cuidados, ser bem tratados, mas eles não podem substituir a filhos. Isso é o pensamento que eu tenho, é o entendimento que eu tenho. Que Deus abençoe a sua vida, espero ter lhe ajudado, espero que o Senhor venha confortar o seu coração, que você seja uma pessoa que agora, a partir da orientação, já sinta uma alegria, o seu semblante já não seja mais triste, não seja dessa pessoa frustrada, não. Alegre-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Chegamos ao final desse quadro, que Deus abençoe você. E até a próxima quinta-feira no quadro Abrindo o Coração. Envie a sua história e eu terei o maior prazer de tentar ajudar você com a palavra de Deus. Talvez você se pergunte como pode participar desse quadro Abrindo o Coração. Um quadro que faz parte do programa das Mulheres que Vencem e tem abençoado a vida de muitas pessoas, porque a dúvida ou a questão que essa pessoa está vivendo também se assemelha com da vida de outras mulheres que passam pela mesma dificuldade, pelos mesmos desafios. Letícia, como que essa mulher que assiste a programação pode participar do quadro Abrindo o Coração? É muito fácil. Você que quer participar pode mandar um e-mail para mqvnatv@gmail.com ou então acessar a nossa página no Facebook, lá em Mulheres que Vencem na TV, e mandar uma mensagem relatando a sua história, relatando o que você tem vivido e a dúvida que você tem. Como a pastora disse, a sua história de repente seja muito parecida com a história de outras pessoas e nós poderemos estar aqui ajudando muitas mulheres através daquilo que é dúvida sua. E não se preocupe, porque o seu nome não será dito, a cidade que você mora também não será dita. Participe conosco, mande para mqvnatv@gmail.com ou pela página no Facebook Mulheres que Vencem na TV. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida participar desse quadro e também para as pessoas que acompanham a programação, porque um conselho da Palavra de Deus é sempre muito bom. E falando em Palavra de Deus e falando em conselho, nós temos neste mês trabalhado a vida de Esther. E que mulher que tem uma mensagem, né, que deixou uma mensagem de vida para nós mulheres, que buscamos viver pela palavra, que buscamos ter a
a vida dirigida pelo Senhor em todas as áreas, nas nossas atitudes, seja na criação dos filhos, seja no casamento, seja na vida profissional, viver naquilo que Deus tem mostrado para a nossa vida. Esther foi essa mulher que deixou um legado, uma história, deixou um exemplo, essa é a palavra, de como nós mulheres temos que nos posicionar diante da instrução de Deus. Ela foi guiada, Letícia, passo a passo. Deus ia mostrando para ela, através daquilo que ela sentia no coração, como ela devia agir, daquilo que o tio falava ao seu coração. E assim Deus foi trabalhando na vida de Esther, que começou lá como Radassa, uma menina simples, uma menina que sim era de Deus, mas que estava totalmente fora do contexto que Deus queria usar ela. Isso é uma mensagem que nós temos que guardar no nosso coração. Talvez hoje você se veja totalmente fora de um contexto onde Deus possa lhe usar. Agora, para Deus não há impossíveis, não há impossível. Então, Ele pode lhe usar e fazer você chegar até onde Ele quiser, desde que você se coloque hoje, neste momento, na presença de Deus. E Deus leva e coloca, Letícia, aonde Ele quer usar. Exatamente, não há lugar que Deus não possa fazer você chegar na presença dEle. Não há um lugar que seja impossível de Deus colocar você. Se você olhar para a vida da Esther, nunca havia uma imaginação, acredito, nas imaginações mais loucas da Esther, ela não imaginava ser um dia rainha. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus ele tem um plano, Ele vai fazer com que aquilo aconteça. E a Esther, ela fazia parte de um propósito, de um plano maior, que não era um propósito egoísta, não era um plano egoísta. Deus não olhou para Esther e disse: ai, que bonitinha essa minha filha, vou colocá-la lá porque amo ela mais do que as outras. Não era nada disso. E às vezes os nossos propósitos, eles são egoístas, né? E por isso que não acontecem. E por isso que Deus não faz a gente chegar lá, por isso que Deus não abre as portas, porque se formos olhar para a vida da Esther, não era para benefício próprio dela que ela estava ali. No início até parecia, né? Que, ai, que legal, né? Deus colocou uma filha dele como rainha. Mas havia um propósito maior, não era só envolvido. Não era só uma questão de honrar a Esther. Exatamente. Né? Não é aquela coisa, ai, Deus vai me honrar, como tem muita gente que ora, né? Ai, não, porque Deus vai me honrar, Deus tem que me honrar, porque eu, né? Eu. E as pessoas esquecem de que as coisas de Deus nunca são isoladas. Deus ele trabalha sempre num contexto, e assim foi na vida de Esther. É claro que Deus honra, como honrou a Esther. Provavelmente ela tinha a vida dela com Deus, a intimidade dela com Deus. Assim, posso me lembrar também da Maria, né, que foi mãe de Jesus. Com certeza foi uma forma de Deus honrar a Maria, a fé que ela tinha, mas havia um propósito maior por detrás, né, desse plano, desse propósito de Deus e desse agir de Deus na vida da Esther. E isso, pastor, a gente tem que tirar para a nossa vida, de que Deus tem propósitos para todas as coisas e que a gente tem que deixar e permitir que Deus ele nos use naquele lugar que Deus está nos colocando. E às vezes a gente não entende por que a gente está ali. E a gente às vezes reclama e chora e acha que não tá legal e não tá bom, mas não pergunta para Deus, por que o Senhor me colocou aqui? E eu sabe o que eu fico pensando, e que essa mulher deve pensar também? Será que hoje, agora, aonde eu estou, aonde você está, será que não é aí que Deus quer te usar? E a gente está se questionando e perguntando, ai, mas por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade, né? Por que esse momento? Por que essa família? Por que esse lugar? E não é aí? Será que não é aí? É o que está escrito lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, né? Esse versículo que é bem conhecido nosso. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Tem uma versão que diz, quem sabe não é para este tempo, né? Por que Deus te fez chegar agora, nesse momento, a essa situação? Seja ela uma situação boa, de paz, de alegria, ou uma situação de adversidade. Não é ali o momento crucial e fundamental de você ter a atitude de uma mulher de Deus?
A Bíblia diz, né, que o Mardoqueu falou para Esther, olha, tu pode te calar, te ausentar agora, te esconder, Deus ele vai dar um jeito de socorrer o povo dele, mas tu não vai ser lembrada como a Esther. Agora, tem como tu marcar a tua história, tem como tu marcar a tua geração, né? O Mardoqueu, ele era o tio da Esther e ele deu um chacoalhão nela, né? Porque ela meio que ficou com medo e nos próximos programas nós vamos tratar um pouquinho esse assunto do medo, mas ela meio que ficou assim, pois é, eu entendi que o meu povo tá sofrendo ou vai sofrer, né? Por conta de uma lei que o rei criou aí, mesmo sem entender muito bem, né? O rei nem sabia o que estava fazendo direito. Mas, enfim, não tem o que eu fazer, né? Se eu for lá falar com o rei, eu corro risco de vida. Então, vocês têm que entender meu lado também. E ela meio que já deu uma desculpa, o Mardoqueu foi lá, puxou as orelhas dela. Ó, Esther, não pensa que tu vai ficar assim, né? Será que Deus não te colocou aí, no lugar que Ele te colocou, para tu ser usada por Ele nesse tempo? Será que não é tempo de tu se deixar ser usada? E às vezes a gente fica assim. A gente sabe que tem muitas esposas de pastores, né? Assim como nós somos também, que estão assistindo o programa e às vezes a gente muda de cidade, muda de casa e muda de um monte de coisa e a gente fica perguntando, nossa, mas por quê? Por que Deus está me levando? Tudo há um propósito, né? Essa pessoa que de repente está nos assistindo e passa por isso, né? Por conta do emprego do marido ou do seu próprio emprego, tem que ficar mudando de cidade, mudando de casa, né? E às vezes fica se perguntando, mas por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou me mudando? Por que Deus faz isso comigo? Por que minha vida é essa loucura? Há um propósito em todas as coisas. Outras pessoas a vida é mais parada e gostaria de ter uma vida mais agitada, mas por quê? Eu não gosto de ficar aqui no mesmo lugar sempre. Tua vida inteira aqui no mesmo lugar. Né? Mas há um propósito em todas as coisas, há um plano maior. E eu acho que essa é a palavra que a gente tem que entender. O reino de Deus precisa da gente. Deus conta conosco onde nós estamos agora, porque nós temos que crer que Deus dirige a nossa vida, é ou não é? Você crê nisso, que Deus dirige a sua vida? Então, se Deus dirige a sua vida e você está aí por um plano de Deus, por um propósito de Deus, por algo que Deus ele quer fazer e Ele quer lhe usar. E às vezes é aquela mãe, né, que vai na escola todo dia buscar o filho e é lá esperando o filho sair da escola, que Deus quer usar ela para salvar famílias que estão ali, as outras mães que ficam ali esperando, às vezes reclamando e contando a situação da sua família, dizendo que não tá fácil, que o filho tá mal na escola e tal, e Deus quer usar o seu testemunho, tantas coisas que Deus pode fazer conosco, mas pode fazer na vida de quem se deixa usar. Né? Esse é o segredo, você tem que deixar Deus usar você e você vai se surpreender com um plano que Deus tem por detrás desse momento que você está vivendo hoje. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu tenho certeza que ela tem te instruído, te abençoado e a cada programa aqui nós pensamos e trabalhamos temas e a palavra de Deus para ser um verdadeiro canal de bênção para a sua vida. E hoje tem mais palavra de Deus. A pastora Paloma vem com uma palavra, uma mensagem para o seu coração, trazendo mais entendimento da palavra para a sua vida, para que você possa crescer, avançar em nome do Senhor Jesus. Acompanhe conosco e daqui a pouco tem mais mulheres que vencem. Encontrou Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou. E eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la.
E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está, na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Diga graças a Deus. Neste texto tem muita coisa boa para a nossa vida. Mas nós vamos nos deter à promessa que Deus deu a Abraão e a Sara, através desses homens que apareceram a eles, que eram anjos. 3 anjos apareceram na casa de Abraão e de Sara e vieram dar a eles uma boa notícia. Quem é que não gosta de boa notícia? Hoje em dia a gente só tem tido más notícias, né? Se você liga a televisão, é má notícia. Você liga o teu rádio, má notícia. Mas a palavra, ela sempre vem nos dar uma boa notícia. E os anjos do Senhor vieram dar a Abraão e a Sara uma boa notícia. É como se o Senhor dissesse assim: Sara, sabe aquele teu sonho antigo? Sabe aquilo por quanto tu buscou há muito tempo, clamou, até chorou? Sabe? Chegou o momento. Chegou a tua hora, a tua vez. Porque os anjos vieram e deram a eles a promessa. E disse para eles quando que essa promessa ia se cumprir. Uma boa notícia deve ser recebida com alegria. Não deveria ser assim? Mas foi recebida por eles com uma certa preocupação. Por Sara, Sara recebeu a notícia com uma certa desconfiança. Uma dúvida. A Bíblia diz até que ela se riu, né? Deu uma debochadinha ali, porque ela achou que não tinha mais condição. Não é o que a Bíblia Sagrada diz? Vamos ler aqui, ó, no versículo 9, que diz assim: e disseram-lhe, os anjos disseram a Abraão: onde está Sara, a tua mulher? E ele disse: ei-la aí, na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. A Sara recebeu ou não recebeu a notícia? Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Nós recebemos as boas notícias, as boas novas, através da palavra. E até recebemos com o coração aberto. Mas, às vezes, não conseguimos acreditar. Porque pensamos que, para nós, o tempo já foi. Perdemos. Passou. Não, pastor. Se eu fosse mais nova, se eu tivesse mais tempo, agora já não. Isso já não é mais para mim. Aí diz assim o versículo 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Esse foi o motivo pelo qual a Sara riu. Não tem mais condição. O anjo deve estar enganado. Esse anjo se enganou de mulher. Eu até queria. Não tem coisas que você vem sonhando ao longo da tua vida e que você ainda não conquistou?
Não tem coisa que você deseje que ainda não aconteceu? E talvez você já teve o mesmo pensamento da Sara. Não, o meu tempo, minha hora já passou. Não, isso não dá mais. Não tem mais condição para isso. Ela deu risada porque ela acreditou mais na condição física do que naquilo que os anjos do Senhor vieram trazer a ela. Irmãs, o Senhor não se engana. Deus não se engana. Ah, o Senhor está equivocado, pastor. De repente, era na casa da minha vizinha. Essa palavra era para ela. Ela ainda é bem jovem, nova, tem a vida toda pela frente. Deve ser para ela esses sonhos. Essas bênçãos aí só podem ser para ela. Eu já não tenho mais tempo. Tem mulher que talvez vai pegar o projeto de vida, vai olhar atrás e dizer assim, ó, vida profissional? Mas com a minha idade nem estão contratando mais. Talvez tem mulher que vai pegar o projeto e depois vai dizer assim, um projeto a concluir, mas eu não tenho mais tempo de concluir nada. Ou vai olhar um sonho a realizar, os meus sonhos já se perderam no tempo. Agora os meus filhos estando bem, os netos estando bem, para mim tá bom. Você não tem mais sonhos? Projetos a concluir? Coisas no teu coração que você gostaria de realizar? Por que não dá mais? Por causa da tua condição? A Sara se riu porque pensou nela, na condição física dela. Eu e o Abraão não temos condição mais de ser pai. Avós a gente até tem até idade para ser avós. Mas pai e mãe não dá mais. E aí a Bíblia Sagrada diz, no versículo 12, assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Mas quem disse que na velhice não se pode ser feliz? Porque ela diz assim, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? O que eu posso esperar com a velhice, pastora? Não tem mais nada para esperar na velhice. Não, eu nem sonho, nem me iludo. Eu acho que já dei o que tinha que dar, né? Já vivi o que tinha que viver, está errado. Deus tem sonhos para realizar na sua vida. E aqueles sonhos que você deixou guardadinho, escondido lá no teu coração, esses o Senhor tem condição de realizar. Você precisa crer nisso. Ele não realiza sonho dependendo da idade. Vamos ver que idade tem o fulano. Ah, não, já passou da idade, não dá mais para realizar sonho. Ah, não, projeto agora, não, vai começar um projeto e não vai conseguir terminar. Vai morrer antes de ver a bênção. Para Deus não tem isso. Mas depende do que está no nosso coração. Eu tenho condições de crer que Deus vai sustentar o meu sonho e realizar? E eu estou falando de coisas que Deus tem para você. Porque quando você começa a ouvir falar sobre projeto, sobre sonho, você começa a pensar já na família. Ah, queria que o senhor abençoasse o fulano. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de sonhos que estão no seu coração acerca da sua vida, não da vida de terceiros. Porque normalmente você ora pelos outros. Mas eu não devo orar? Claro que tem que orar, mas não pode esquecer de você nem anular a sua vida. Porque Deus tem bênção para você. Amém? Ah, pastor, eu quando começo a pensar, que tu queria? Ah, que os meus netos, né, tivessem uma boa faculdade. Não, sonhos para você. O que você quer realizar, minha irmã? Independente da tua condição financeira hoje, da idade que você tem. Aquele sonho que está escondido lá no teu coração é o que Deus quer realizar. Você tem que crer que há tempo sim. Não foi isso que os anjos disseram para o Abraão? Aqui no versículo 13, e disse o Senhor a Abraão, através dos anjos, né? Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? É como se a Sara estivesse desacreditando de quem? Deus. Sara está rindo do quê? O Senhor perguntou. Ela está com dúvidas que possa gerar? Eu não estou mentindo para ela. Você está com dúvidas que possa ainda realizar grandes coisas?
fazer grandes coisas. Tem gente que tem um sonho de concluir os estudos. Mas, pastora, com essa idade, onde é que eu vou estudar? Quem é que vai ensinar alguma coisa? Está disposta a aprender? O Senhor prepara quem te ensine. Está disposta a construir? O Senhor vai te dar as ferramentas. Amém? Você tem que parar de se apegar como a Sara se apegou ao tempo.